noite, encarnados, desencarnados. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Uma noite chuvosa, uma noite aconchegante aqui na nossa casa. Boa noite, pessoal de casa. Quero lembrar da importância da água fluidificada. Ela faz parte do tratamento. Então, quem não quiser comprar aqui na casa pode trazer essa água. Ela vai ser fluidificada aqui. Depois a gente vai consumir dessa energia positiva. Lembrando também, às terças-feiras, às 19 horas, nós temos a evangelização infantil. Quem tem criança, neto, filho, sobrinho, traga. E lembrar também da nossa festa junina, dia 11/7, próximo mês, já está próximo. Ainda estamos recebendo doações, então quem quiser participar de alguma maneira, fala com a gente. Toda ajuda será bem-vinda. Então agora vamos nos preparar para receber o Evangelho. Quem quiser, fecha os olhos. Vamos respirar fundo. Vamos nos lembrando do porquê estamos aqui. Viemos buscar o Evangelho de Jesus Cristo. Viemos buscar a palavra. Com muito carinho, então, vamos rezar junto com o Pai Nosso cantado. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito bem, então, com muito carinho, vamos receber nossa irmã Patrícia, que fará a explanação da noite. Boa noite. A gente escuta
a música do Pai Nosso, né, cantado, a oração, e veio em alguns momentos na minha mente essa imagem, porque por várias vezes eu imagino a alegria de Jesus quando um grupo, algumas pessoas, qualquer lugar, para fazer a oração ou para fazer essa oração cantada. Então dá a impressão de que ele está vendo a gente lá de longe, né? Em vários pontos do planeta. Imagina a alegria dele. Porque se a gente internalizar isso, são poucos momentos que nós dedicamos 100% para ele. São muito poucos ainda. Então eu acho que a hora que ele consegue ter, né, sentir, ele deve ficar muito contente. Imagino ele sorrindo e muito satisfeito e muito feliz. Então vamos manter essa sintonia, continuando com o pensamento elevado a Jesus. E para que esse pensamento esteja elevado a Ele, a gente tem que limpar o nosso coração, limpar o nosso pensamento, para receber as palavras dos nossos amigos da espiritualidade, necessária para o nosso entendimento. E essa conexão é bastante importante, essa intimidade que a gente cria nesse momento. Lembrando também que além daqui nós, em corpo físico presente, o pessoal de casa também, boa noite, também recebendo, né, essa energia. E tem também os amigos da espiritualidade que necessitam, né? Tem os bons que vêm aqui para auxiliar, mas também tem aqueles que precisam de ajuda. Então que eles recebam também, através desse estudo, o que possa auxiliá-los aí na caminhada. Nós vamos continuar juntos o estudo do capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Só para a gente lembrar, uma pequena introdução. Quando Jesus afirmou, meu reino não é deste mundo, não estava desprezando a terra ou a vida material. Ele nos orienta que tudo o que é terreno é transitório, enquanto a vida espiritual é eterna. Jesus ensina que a verdadeira felicidade não está nas conquistas materiais, poder ou nos prazeres passageiros da terra. Mostra que os valores espirituais são superiores aos bens temporários. Nós vamos falar hoje do item 5, 6 e 7. E o tema principal é o ponto de vista. E é importante que a gente entenda, né, a definição no contexto do estudo dessa noite, o que seria o ponto de vista. A primeira coisa a se pensar é o que quer dizer de o ponto de vista no contexto do capítulo. Se o nosso ponto de vista é de uma vida terrena e material, ou se é de um ponto de vista de uma vida espiritual. Espera aí, vamos contar com o apoio do nosso amigo aqui. É que cortou um pouquinho na apresentação. Eu vou precisar complementar aqui, tá bom? Sim. Obrigada. Então, ali embaixo, deixa eu ler aqui direitinho. O ponto de vista ensina que a forma como enxergamos a vida muda completamente nossos sentimentos e nossas preocupações. Para onde nós direcionamos e para onde nós queremos direcionar o nosso olhar, a nossa atenção? Onde realmente nós direcionamos? Nós temos 2 pontos: espiritual
terreno, corpóreo, e temos esses dois pontos, né? O espiritual, o terreno, o corpóreo. E para onde nós vamos direcionar a nossa atenção? Esse é o principal ensinamento desses itens. Item 5. Eu vou fazer uma leitura e a gente vai comentando o item. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca, através do pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Aqui, no país ingrato, quer dizer não necessariamente que a gente está num país, é um local de provas e expiações. Então, que a gente vai estar num local com dor, nós vamos sofrer, nós vamos ter dores. É isso que ele quer dizer do país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de paz e de felicidade. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, encara as preocupações da vida com as mais indiferença, e disso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre, incerto sobre o porvir, pois se ele está acreditando, né, na impossibilidade de ter uma vida eterna, uma vida além de tudo aquilo que é temporário, ele também acaba não crendo no porvir, no que está por vir. Então ele dá tudo pelo presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, dando muito valor à parte material. É como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. A perda do menor dos seus bens é uma ferida pungente, um engano, uma esperança desiludida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual seja vítima. O orgulho ou a vaidade ferida são tormentos tais que tornam a sua vida uma angústia perpétua, fazendo de todos os seus instantes voluntariamente uma verdadeira tortura, fixando seu ponto de vista pela vida terrestre, no centro da qual ele está colocado. Tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros. Tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Assim também ocorre a quem está ao interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas escadas, os monumentos. Mas subindo numa montanha, os homens e as coisas vão parecer-lhe muito pequenos. Assim ocorre com quem encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele então percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra. Que proletários e patrões, proletários são os operários, são aqueles que usam a força do trabalho. Que os proletários e os patrões são da mesma estatura, e lamenta esses efêmeros que se ocupam tanto em conquistar aqui um posto que os leva tão pouco e que guardam por tão pouco tempo. É assim a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa
a fé, a vida futura. A pessoa que vê a vida apenas pelo ponto de vista material tende a dar excessiva importância aos problemas, perdas e decepções terrenas. As dificuldades parecem maiores porque ela acredita que tudo termina nesta existência. Quando a gente pensa, dá muita importância, a gente acaba focando toda a nossa fé, nossa força que deveria usar para a parte espiritual. Então, o seu trabalho, ele é importante. Os dois pontos de vista são importantes. A gente está na Terra. A gente está num planeta que você precisa trabalhar, você precisa se alimentar, então a gente precisa da parte material. A questão é quanto a gente vai dar de importância a esse critério, e você perde o foco e acaba não dando importância para a parte espiritual, que é o que vai te levar para a evolução. Você acaba esquecendo, você deposita tanta força e só a parte material, só o que você quer adquirir, só o que você quer conquistar que é importante, que você esquece da parte espiritual. Aí no finalzinho que está cortado, tem no livro dos Espíritos, tem algumas questões que são relacionadas a cada item. Com o item 5, tem uma questão, que é a 149, e a pergunta é: no que se transforma a alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Então traz aí o esclarecimento do quanto não é importante você só pensar em que existe a vida material. Ela vai ser interrompida, ela vai terminar. E o que nós vamos fazer depois? O que nós estamos fazendo com a nossa vida material que vai nos dar, que vai nos sustentar depois para a vida espiritual? Se todos pensassem desse modo, dir-se-ão ninguém mais se ocupando das coisas da terra. Tudo nela estaria em perigo. O homem busca instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo no lugar, ainda assim quer passar da melhor maneira, ou menos ruim possível. Ninguém encontrando um espinho sob a mão, não o retira para não se picar. Ora, a busca do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrando pelo instinto do progresso e da conservação que está na lei da natureza. Portanto, ele trabalha por necessidade, por gosto e por dever. E com isso cumpre os desígnios da providência que o coloca na terra com essa finalidade. Só aquele que considera o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa e facilmente se consola de seus fracassos, pensando no destino que o espera. Esse item traz para a gente, às vezes, o que nós desperdiçamos, né? O tempo que nós desperdiçamos, para que a gente preste atenção nisso. É tanto tempo, às vezes, desperdiçado, né, nos bens, nas conquistas, e que quando a gente faz isso de uma outra forma, quando você vai trabalhar, mas pensando que aquele trabalho ele é importante para que você adquira, nós podemos adquirir o bem material, mas para que nós vamos usar esse bem material? Para que finalidade? A gente pode fazer tantas coisas.
usar de forma onde a gente consiga ajudar o próximo, usar de forma onde a gente consiga ser produtivo. Então aqui ele está trazendo exatamente isso. Tem o homem que vai lá e vai fazer o seu trabalho com afinco, com dedicação e com prazer, e isso vai ser positivo para que ele está construindo um bem para o futuro. Ele está fazendo isso de forma positiva e ele vai conseguir, com a sua evolução, isso vai servir para ele, para que ele continue se transformando lá na espiritualidade, lá na vida futura. Isso que ele produziu, da forma como ele produziu, vai surtir efeito. E para que ele consiga, na vida futura, o resultado das consequências, né, as consequências que ele vai ter lá na vida futura vai ser justamente aquilo da forma como ele fez, e não só dando importância, não pensando no futuro, não pensando na sua transformação e na sua evolução. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhes novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que concentra sobre a vida presente e que faz o instante que se passa na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno, ele mostra que essa vida é só um anel no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ao passo que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento do corpo, torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica que é inexplicável se só se focaliza em um único ponto do todo. É esse conjunto que no tempo do Cristo os homens não poderiam ter compreendido, e por isso ele deixou esse conhecimento reservado para outro tempo. A gente já tem conhecimento de que alguns ensinamentos de Jesus, exemplo as parábolas e alguns outros aprendizados, não estavam apropriados ainda para a sabedoria daquela época, mas que teriam um momento certo. Inclusive, nesse caso aqui, ele deixa o aprendizado de que vem o Consolador prometido. Então, que nós teríamos o Consolador prometido. Para a doutrina espírita, é o Espiritismo. E que o Espiritismo traria as explicações. E é exatamente isso que ele faz. Ele deixa as coisas mais esclarecidas para nós. Ele traz os esclarecimentos de todas essas dúvidas que nós temos. Porque para a gente acreditar na vida futura, nós precisamos ter fé de que ela realmente existe. E para que a gente consiga entender esse caminho, nós precisamos ter o conhecimento que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo nos esclarece. Quem adota o ponto de vista espiritual eleva seu pensamento acima das preocupações imediatas. Assim como alguém que observa uma paisagem do alto, vê melhor o conjunto. Dessa forma, compreende melhor os acontecimentos. Fortalece a fé e encontra mais coragem para enfrentar as provas da vida. Aí nós temos uma outra questão, a 920. O homem pode na terra usufruir de completa felicidade. Olha só, hein? O homem pode
na Terra, usufruir de completa felicidade? Não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, não existe a felicidade plena. Por quê? O próprio título já nos traz, né? O meu reino não é desse mundo. O que Jesus quer dizer? O meu reino não é desse mundo, apesar de tudo ser dele, né? O mundo é dele, mas porque o reino que ele está se referindo é justamente o reino da felicidade plena. É onde é o reino da evolução, é o reino onde tudo vai estar em perfeita harmonia. Então, nesse mundo que é o nosso planeta, é onde nós viemos, a nossa escola, e nós viemos preparados para isso. Tudo foi preparado de acordo. Ninguém está nesse planeta para passar alguma coisa que não tenha que passar. Mas, como é uma escola, a gente tem que vir sabendo que também nós temos a nossa escolha. Nós também temos o nosso livre-arbítrio, que você pode relacionar com o ponto de vista. Vamos fazer uma correlação entre o mundo material e o mundo espiritual. O mundo terreno, corpóreo. Então nós temos o nosso corpo, nós temos o nosso trabalho, nós precisamos das coisas. Não é que nós temos que deixar de fazer essas coisas, nós temos que fazê-las de acordo, onde vai ser importante para o nosso caminho e vai ser útil para a nossa espiritualidade. É essa correlação que nós temos que fazer. Nós precisamos da parte material. Ela faz parte dessa escola, ela faz parte dessa vida. Então nós precisamos dela. Mas como nós vamos lidar com isso? Esse é o principal ponto. Como nós vamos tratar de fazer de acordo, onde nós não vamos nos arrepender, onde nós não vamos ter consequências, onde nós vamos poder agir de forma que vai ajudar a nossa evolução espiritual, vai ajudar para que a gente consiga ter o caminho para essa vida futura de acordo. E a gente só vai conseguir isso acreditando que ela existe. Porque a partir do momento que a gente não pensa nisso, a gente vai viver no mundo da matéria. E essa forma vai impedir com que a gente consiga, né, dar esse passo para a evolução, sempre. Sempre vai interromper. Algumas reflexões ficam para a gente. Para onde estamos focando nossa atenção? Diariamente. A gente realmente crê? A gente realmente tem fé? A gente conhece, a gente fala, a gente estuda, mas a gente realmente acredita. A gente realmente acredita que tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo, a gente pensa nisso diariamente, a gente absorve isso todos os dias e se conscientiza de que isso vai ter a consequência e que isso vai influenciar na nossa vida futura e espiritual. A gente pode pensar também, existe
o ambiente de fora, que é a matéria, tudo que está ali fora, parte material, dinheiro, bens materiais, e a gente tem um ambiente de dentro. E a gente não precisa esquecer do ambiente de fora, mas a gente pode administrar ele de acordo para que a gente tenha um ambiente de dentro mais harmonizado. Onde está o meu coração? Quando a gente fala, todos os ensinamentos, né, todo o evangelho, todo o ensinamento espírita é baseado nos ensinamentos de Jesus. E não tem como a gente falar de Jesus sem colocá-lo ele dentro do nosso coração. Todas as coisas que formos fazer e a gente conseguir colocar Jesus dentro do nosso coração, essas coisas serão bem-sucedidas. E aonde está o nosso coração? Onde está o meu coração? Apenas nas conquistas passageiras da terra ou nos valores eternos do Espírito? O que de verdade importa? E o que vai permanecer para sempre? É justamente isso. A vida material, que a gente luta, batalha, às vezes dá tanta importância, dá tanto valor, é isso que vai permanecer para sempre? A gente já sabe que quando a gente desencarna, a gente não leva nada, nem o nosso corpo. Então, o que vai permanecer para sempre? O que permanece para sempre é o nosso espírito. O que permanece para sempre é aquilo que a gente fizer com o nosso coração. O que vai permanecer para sempre é o nosso sentimento. O que vai permanecer para sempre é tudo aquilo que a gente reconhecer que não foi bom, que nós fizemos de acordo. O que vai permanecer para sempre é aquilo que a gente tentou melhorar, tentou fazer melhor. O que vai permanecer para sempre é tudo aquilo que tiver dentro do nosso coração. E tudo aquilo que a gente fizer de coração. Quando mudamos o ponto de vista da Terra para a eternidade, os problemas não desaparecem, mas deixam de dominar nossa paz. É que nem a oração, né? A gente ora, a gente pede e acha que vai ter aquilo que a gente está pedindo, mas não exatamente a gente tem aquilo que está pedindo. A gente vai ter aquilo que a gente precisa ter. E a gente vai ter. Então, quando mudamos o ponto de vista da Terra para a eternidade, os problemas não desaparecem. Então, nós acreditamos na vida futura, nós vamos mudar a nossa visão, mas os problemas não vão desaparecer, eles vão continuar existindo. Mas nós vamos estar fazendo de forma diferente, nós vamos estar mais preparados para lidar com esses problemas. E é isso. E é isso que importa, é isso que nós vamos ter de sustentação. A fé amplia a nossa visão e nos ajuda a compreender que tudo passa, enquanto o espírito permanece em constante aprendizado. Que a gente consiga refletir sobre isso, entender sobre essas duas diferenças, desses dois pontos de vista que nós podemos ter, e que o nosso foco seja no ponto de vista espiritual, e lembrando que o material é importante, mas que é importante fazer da forma com que vai nos auxiliar para que a gente tenha uma evolução para chegar
a essa vida futura, em harmonia com os nossos pensamentos e sentimentos, em harmonia com a espiritualidade. Então vamos agradecer a oportunidade que tivemos da realização de mais um evangelho aqui na nossa casa, também o pessoal de casa. Agradecemos aí a participação. Vamos agradecer por tudo e por todas as oportunidades que temos de acesso ao aprendizado, à ferramenta do evangelho em nossas vidas. Que tenhamos uma noite aí de refazimento e reflexão, pensando em nosso dia, de acordo com o aprendizado dessa noite, e que no dia seguinte também possamos levar esse aprendizado e a colocar em prática tudo aquilo que nós acreditamos e que esteja aí nos auxiliando na caminhada com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Que todos voltem para os seus lares aí protegidos e abençoados. Obrigado.